Dando sequência ao estudo de Atos, né? Lembrando que começamos lá em Gênesis e vimos cronologicamente segundo o que foi escrito, apesar de historicamente às vezes existir algumas diferenças, mas não muda tanto. E chegando nesse capítulo 18 e 19 de estudos de hoje, eu reflito sobre o que é a vida. A vida de Paulo, por exemplo, antes, com conhecimento, apesar de ser romano, mas com todo o conhecimento grego e com todas as particularidades, né, da cultura da época, ele perseguia, acreditando estar fazendo o correto, né, perseguia os que levavam a ideia de Cristo, ainda como Saulo. E depois passou, né, a ter uma mudança de comportamento. E aqui eu vejo Paulo em Coríntios, né, em Atos 18, de 1 a 4, diz que depois disso, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que era um dos mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhando, né? Fazendo a profissão de criar tendas, e todo sábado discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, aqui, por exemplo, é um momento que Paulo passa, né, por essa profissão aqui, auxiliando eles, e historicamente aqui nós vemos, né, Cláudio decretando que os judeus se retirassem de Roma. Agora Paulo anuncia Jesus em Atos 18, de 5 a 11, né, diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente a palavras, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então, ora, ele fazia uma atividade ali, como nós vimos aqui com Áquila, né, e Priscila, e agora ele já dedicava totalmente, né, a palavra. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Lavando as mãos, né? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga. Então, nós vemos ainda que ele teve uma visão, que o Senhor diz para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e não deixarei que te façam mal. Então, ainda era plano do Senhor que ele continuasse, então nada podia opor, como eu disse no último estudo, né? Quando Deus tem um plano, nada pode se opor ao plano dele. E agora nós vemos Paulo perante Gálio, né? Em Atos 18, de 12 a 17, nós vemos que quando, porém, Gálio era precursor da Acaia, levantou-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, e não era a primeira vez, né? Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E nós vemos aqui que Paulo não foi novamente, né, tido como malfeitor perante Gálio, né? E esse, ou porém, disse, né, que crime esse homem comete, né? Com que gravidade? E os expulsou ainda, aqueles que o trouxeram ao tribunal. Novamente eu reafirmo, né? Não era o momento de término, né, do trabalho que se fazia Paulo. Ou seja, o plano de Deus ainda era maior do que tudo. E nada pode frustrar os planos dele, né? O final da segunda viagem missionária de Paulo, né, ela está descrita aqui em Atos 18 a 23, né, que diz que Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila, né, e Áquila.
depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, né? Porque tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou ali, porém entrando na sinagoga pregava aos judeus. Nós vemos a terceira viagem missionária de Paulo, né? Apolo em Éfeso, também narrado aqui de Atos 18, 24 a 28, diz que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu. Não, na verdade é a segunda viagem de Paulo, né? Está narrada do 18 ao 23, né? E diz que mais Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em companhia isso mesmo. Aí a terceira viagem missionária de Paulo, nós vemos aqui que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele conhecia apenas o batismo de João, né? E o batismo de João era o batismo que trazia uma ideia, né, de lavar os pecados, né? Do velho homem, né? E querendo ele percorrer a Caia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, né? Então é aquela ideia, né? Se não é contra Cristo, é a favor. Então por que não? Nós vemos ainda Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam que não. Então Paulo perguntou: em que foste batizado? Responderam: no batismo de João. E disse Paulo, né? João realizou o batismo de arrependimento. Então o batismo de João era uma ideia de arrependimento, né? De ser lavado ali, o velho homem deixado ali nas águas, né? Suas impurezas, suas concupiscências, né? E é interessante perceber que ao fazer isso você não torna uma pessoa melhor. Você cada dia luta para ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque você percebe a necessidade de Cristo. E aqui diz que Paulo, impondo-lhe as mãos, né, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas, como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Nós vemos ainda Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dizendo e persuadindo, né, com respeito a Deus. Durou isso por espaço de 2 anos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E tem um momento aqui interessante que os quais faziam isso. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob o processo de espírito maligno. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando, e prevaleceu contra eles. E chegou a este conhecimento, e os gregos, vendo, né, isso, tiveram temor do Senhor. E muitos dos que creram, né, foram se confessando publicamente pelas suas, né, obras, as obras que Deus fazia, né, através de Paulo e seus seguidores. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasmo,
né? Está narrado aqui em Atos 19, de 21 a 22. Cumpriu essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia. Então, aí vem a minha interrogação inicial lá, né? O que é a vida? Para Paulo agora era falar de Cristo. Para esses que tentaram fazer o mesmo, expulsando ali, né, espíritos e se deram mal de certa forma, talvez a vida não se resumia a Cristo. Como Paulo mesmo diz, né, uns fazem por vaidade, outros por outros, né, sentidos, mas importa que faça. Então, não deva se opor a quem faz de forma diferente, uma vez que prega Cristo, né? E aqui eu vejo em Atos 19, do 23 ao 40, Demétrio excita grande tumulto. Por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia prata, nicho de Diana, e que havia muitos lucros dos artifícios, convocou juntamente com outros da mesma profissão, né? E disse, né? Na verdade, resumindo aqui para não estender muito, ele diz: olha, nós fazemos de prata, né, e de ouro, nós fazemos aqui as imagens, né? Na verdade, eles trabalhavam mais com prata, né, pelo que fala aqui. E aí Paulo vem falando de Cristo, e como os homens, né, a ideia, tudo resume em torno do capitalismo, e isso eu chamo a atenção, porque nós temos que tomar muito cuidado com isso, nós precisamos disso para viver, mas o capitalismo às vezes nos cega, né? E aí eles estavam preocupados, porque levar Cristo talvez ia um antônimo, né? Seria um contrário. Por isso que é muito difícil, né? Quando uma pessoa que tem posses, às vezes ela voltar para Deus, porque ela vê, né, naquilo ali, eu já tive experiências nesse sentido, né? Ela vê naquilo ali o seguro dela, né? E às vezes tem dificuldade até em ajudar um irmão e tal. E esses aqui, eles tinham, né, essa profissão, e eles viviam dessa idolatria a Diana, né? E eles pegavam com as próprias mãos ali, faziam, teciam, né, coisas a essa deusa. E eles viam Paulo e essa ideia dele de levar Cristo, né, como uma ameaça aos seus negócios. E aí excitou todo mundo da classe deles, né, a ir contra. E aí sempre tem uma pessoa que tem um entendimento, né, melhor. E aí vem um cônsul, um pré-cônsul, portanto, um regulador ali, uma pessoa mais entendida, né? E ela vai e fala: olha, peraí, não é bem assim, né? E aí ele prega, né, uma passividade quanto a isso, para não criar ali um grande problema, né? E aí acaba que ele apazigua essa situação. Mas isso é para mostrar o quanto, né, o homem ele está muito suscetível a essa parte, né, material, essa busca. E o que é a vida, afinal? Você precisa de se manter, você tem seus sonhos, suas habilidades, né, seus objetivos, porém existe uma palavra de arrependimento, de saber que nós necessitamos de Cristo, né? E ao aceitar isso, nós aceitamos, né, que nós somos imperfeitos. E esse é o grande X da questão, né? Ao aceitar que somos imperfeitos, nós percebemos que nós precisamos de Cristo. E daí você tem que fazer, né, essa aceitação diária. Não é uma aceitação de palavras,
como fazem, né? Eu aceito. É uma aceitação diária, uma mudança de comportamento diante de situações. Entre você ver que o mundo vai, né, numa direção que você precisa de se manter, porém você tem que lembrar, né, que maior que tudo é o Criador de todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu próximo, né, como a ti mesmo. Amar a Cristo sobre todas as coisas é isso. Renegar a você mesmo e saber que só Deus é maior que tudo. E se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, que foi fruto, né, foi feito por Ele, a imagem e semelhança como você pode amar alguém que você nunca viu e nem o seu próximo, seu semelhante que está ali do seu lado, você não consegue amar. Amar nesse sentido de não querer se sobrepujar sobre todos, de não ter essa visão capitalista e mercadante o tempo todo, né, de achar que tudo você tem que estar nas suas mãos, né, e no seu controle, e saber que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Só Ele pode tudo. Amém?